congregações. E eu queria pedir à irmã Sinádia, por favor, irmã Sinádia, logo depois que o Eduardo, eu queria que você orasse pela nossa igreja, pelas nossas congregações, pelos nossos líderes, pelos nossos ministérios. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Estarmos juntos aqui em tua casa, reunidos em teu nome, como teu povo, estamos aqui, meu Deus, reunidos e gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sustentado a tua igreja, tem sustentado o teu povo, e se estamos aqui, se até aqui chegamos, porque o teu braço forte tem sustentado a tua igreja. Obrigado, meu Deus. Santo Deus, queremos também te colocar diante do Senhor e apresentar diante do Senhor a nossa nação, as nossas autoridades que regem, meu Deus, que governam este país, que tem com muita dificuldade conduzido esse momento tão difícil que estamos passando, dessa pandemia. Que o Senhor possa, meu Deus, com tua graça, com tua infinita sabedoria, que possa estar instruindo estes homens, que ali o Senhor colocou em cada um deles nos seus postos, do nosso presidente aos os ministros, os deputados federais, estaduais, prefeitos, governadores, todos, Pai, que são constituídos por Ti para reger esta nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desses homens, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Que o Senhor venha abençoar e venha sustentar, meu Deus, e nos ajudar para que possamos fazer, meu Deus, dessa nação uma nação próspera, para que esses homens possam entender que o poder não está nas suas mãos, mas sim no Senhor, porque foi o Senhor que os constituiu eles a cada um dos seus cargos. Que o Senhor possa, meu Deus, conscientizar o coração desses homens, para que eles saibam que um dia eles vão prestar conta de tudo isso, de toda essa responsabilidade que veio sobre os seus ombros, e o Senhor há de cobrar deles, de cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia. Ajuda, meu Deus, a cada um de nós. Fica conosco, meu Deus. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando as empresas, continue abençoando a economia do nosso país. Tudo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, derramando a Tua graça e instruindo, trazendo emprego, trazendo, meu Deus, prosperidade para a nossa nação. Que o Senhor venha ajudar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Fica conosco, meu Deus. Em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigada por estar aqui na Tua casa, para Te louvar e Te agradecer. Senhor, como é bom se encontrar com os nossos irmãos, como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Quero colocar diante de Ti a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. Venha, Senhor, estar abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Senhor, Te peço pelos líderes de congregações, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, nesse retorno. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, força, coragem, porque tudo isso vem do Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Por isso que estamos aqui, por isso que estamos alegres. É no Teu nome que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos dizer de todo o coração, de toda a nossa alma. Eu queria que todos os nossos irmãos aproveitassem esse momento, porque faz tempo que a gente não se vê, né? Olhasse para o seu irmão, para a sua irmã, desse um sorriso, mesmo de máscara, ele está vendo seu sorriso, mas demonstre seu carinho, sua atenção especial para eles, né?
Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Quebrantado com seu amor. Amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos, pelas famílias. E tem um texto bíblico em Atos, capítulo 16, versículo 31 e 32. Os irmãos podem sentar.
Atos 16, 31, 32. Diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Nós vamos orar pelas famílias. Vamos interceder a Deus, que Deus haja sobre a vida das famílias. E, meus amados irmãos, cada dia mais eu me convenço de que há um ataque feroz, deliberado sobre as famílias, porque destruindo as famílias sem a força que ela deve ter, como um berço de ensinamento de princípios e da palavra de Deus, sobre Deus, os homens, a sociedade se perverte cada vez mais. E é lamentável, irmãos, nós vemos no nosso meio, nas nossas arraiais, nas nossas igrejas, casais se divorciando, casais procurando as varas, os fóruns para buscarem a solução dos dilemas conjugais, como o divórcio, a separação. É terrível. Eu queria que os irmãos orassem pelas famílias de um modo geral. Eu queria convidar o irmão Robson. Por favor, irmão Robson. Apresente ao Senhor as famílias. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para te render graça, engrandecer teu santo nome, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, pedir para te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tua santa casa, depois de tanto tempo, Senhor Deus. E queria apresentar, Senhor Deus, as famílias da nossa igreja, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor Deus. Que o Senhor esteja com os filhos, com os pais, com as mães, Senhor Deus. Que o Senhor instrua os pais a conduzir seus filhos, Senhor Deus, no seu caminho. Que o Senhor possa, Senhor Deus, quebrantar e retirar esse laço do divórcio, Senhor Deus, que está acontecendo no nosso meio. Assim a gente oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos agora para um momento especial, que é um momento de oração por missões. Mas eu não queria, sem antes, convidar os irmãos para recitar comigo o tema Porque Ele me amou. Vamos dizer juntos? Porque... Só as mulheres. Os homens. Todos. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais durante este ano. As igrejas do Batista de todo o Brasil estão empenhadas, dedicadas, mergulhadas nesse tema e falando sobre esse assunto nos 4 cantos do nosso país, a fim de levantarmos uma oferta de amor, de gratidão por esses irmãos perdidos. É interessante, queridos, de que eles não têm ideia de como isso vai acontecer, mas Deus já tem tudo já planejado. E é um privilégio para nós sermos instrumentos de Deus para alcançar esses perdidos. Nós tivemos o privilégio de ter no aniversário da nossa igreja o pastor Fernando Brandão pregando e nos emocionando, né? Quem não ficou emocionado com as mensagens do pastor Fernando Brandão, principalmente a de domingo à noite? E eu fiquei pensando, eu quero louvar a Deus, porque Deus colocou aquele homem à frente da coordenação, da evangelização do nosso país. As igrejas batistas têm missionários nos 4 cantos do nosso país, lá no Amazonas, entre os ribeirinhos, lá no sul do país, no Pantanal, né, no sertão, onde tem uma alma, essa igreja a gente tem missionário, e eles são sustentados pelos batistas brasileiros. Todo mês, todo último dia, eles recebem o salário deles, tem plano de saúde, e aí para a família, não é como eles mereciam, mas eles são sustentados pelos batistas brasileiros, e isso por conta da sua oferta, por conta do seu dízimo. Como falou bem a Heloísa domingo passado, a gente tem que investir na obra missionária, porque a responsabilidade é nossa, como igreja do Senhor. Igreja, só igreja, se amar e se envolver com a obra missionária, com missões. E
o tema diz exatamente isso, e a maneira de você contribuir, você tem aí do seu lado, ou na sua frente, do seu banco, envelopes como estes, que você pode colocar a sua oferta. É uma oferta designada para a campanha de missões. Nós não queremos só alcançar, mas queremos ultrapassar este alvo também, como nós conseguimos ultrapassar, mesmo em tempo de pandemia, conseguimos ultrapassar as duas últimas campanhas, missões mundiais e missões estaduais, e agora chegou a hora de missões nacionais. Então vamos contribuir, vamos orar, vamos se apaixonar, né, por essa obra maravilhosa que se estende de norte a sul do nosso país. E nós vamos cantar uma canção para recolher os nossos dízimos e oferta. Você que está em casa, você pode usar o QR Code, você pode fazer transferência, ou você pode passar aqui e deixar no horário comercial, com a secretária, com a secretaria da igreja, ou no culto, agora, na quarta-feira à noite. No domingo pela manhã nós estamos presencial, você pode participar dessa maneira e pode contribuir tanto para a obra missionária, como trazer o seu dízimo e dedicar e consagrar ao Senhor. Vamos cantar louvores ao Senhor, e eu convido a você a dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, só parte tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas o Senhor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, maravilhoso, extraordinário amor de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento orar pela obra missionária. Não só
por nossa igreja, para que possamos não só alcançar o alvo, mas para as demais igrejas que estão em campanha, os missionários que estão no campo. E eu oro para que Deus dê o maior prêmio para eles, que é eles ver vidas se rendendo aos pés do Senhor, vidas sendo batizadas, discipuladas, edificadas, treinadas, capacitadas. Que eles possam ter a alegria de ver o fruto do seu difícil, duro trabalho. Vamos orar por eles nesse sentido. Orar por eles no sentido das suas necessidades físicas, emocionais, materiais do seu dia a dia, que Deus supra todas as suas necessidades, que não é fácil. Onde eles estiverem, né? Que Deus os abençoe, que Deus use. E eu queria convidar a irmã Heloísa para, nesse momento, orar a Deus, não só pela campanha em si, mas orar pelos nossos missionários que estão espalhados no nosso rincão tupiniquim, no nosso rincão do Brasil afora. Graça e paz, irmãos. Vamos orar pelos nossos missionários, porque nesse momento de pandemia, com certeza, os missionários, os pastores, eles têm trabalhado dobrado para socorrer as pessoas angustiadas, sem fé, sem esperança, sem Deus. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão lotados. A gente tem psicólogos aqui. Por quê? Porque não tem a alegria que nós temos, não tem o amor de Deus derramado e a graça de Deus sobre nós. Porque quantas vezes nós queríamos nos angustiar, mas Deus trazia o refrigério para nossas almas. Deus trazia o consolo, o conforto. Deus trazia a esperança. Ele traz para os que estão com Ele, os que buscam, os que estão debaixo da graça do Senhor. E que nós possamos repartir esse amor, o amor que Deus derrama sobre nós, o amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. E que nós possamos, neste momento de campanha de missões nacionais, nós possamos ter o amor derramado nos nossos corações sobre as vidas que não têm o verdadeiro amor, que é Jesus. A verdadeira palavra de esperança que vem do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, que o Senhor nos amou primeiro. E por isso, Senhor, nós te amamos, ó Pai. E nós queremos repartir esse amor com as vidas que estão angustiadas, sem fé, sem esperança, sem salvação. Pai, que nós, segundo a Igreja Batista, nós, todos os batistas brasileiros, possamos, unidos, juntos, levar a mensagem de salvação, de esperança, de fé e de compaixão, que nós possamos ter compaixão pelas vidas que estão angustiadas, sem Jesus no coração. Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, que nós possamos ultrapassar o nosso alvo, para a honra e a glória do teu nome, porque é o Espírito Santo de Deus que é o dono da obra missionária. Então, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar nos nossos corações, nos corações dos irmãos da Segunda Igreja Batista, de todos os batistas brasileiros, e que nós possamos ultrapassar o nosso alvo para a honra e a glória do Senhor, e que vidas venham ser alcançadas para o louvor do teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Luísa. Vamos orar pelos enfermos. Muitos são aqueles que estão acometidos por enfermidades das mais variadas possíveis, né?
desde a Covid-19, que tem, vamos dizer, trazido pânico às pessoas que adoeceram, que estão doentes, ou em ameaça, dengue, chikungunya e outros tipos de enfermidades, né? Vamos orar a Deus para que a boa mão do Senhor haja, para que a boa mão do Senhor cure esse povo. Mas eu queria, nesse momento, abrir um parêntese para qualquer irmão que queira lembrar de algum irmão, de alguma pessoa que está precisando de oração nesse sentido. Eu conheci uma pessoa que o nome dele é Paulo, ele é corretor de seguros, e ele ligou para mim agora à noite, dizendo que esse final de semana a mãe dele sofreu um AVC, está internada aí em Natal, ele foi muito angustiante esse final de semana, voltou hoje para trabalhar e amanhã já vai voltar novamente, e a família está toda aflita. Então, eu não sei o nome dela, eu sei que o nome dele é Paulo, é a mãe do Paulo. Eu queria que os irmãos orassem por ela. Mais algum irmão gostaria de apresentar algum pedido? Vamos orar por Esther. Mais alguém? Amém, amém. Que Deus coloque a sua mão sobre o pai do meu netinho. Mais alguém? Pois vamos orar, vamos ficar em pé. Albérico, por favor, vem aqui orar pelos enfermos. Bendito é o teu nome, ó Deus. Santo e poderoso és, ó Deus. A ti honra, glória, força e poder. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos no teu altar, nas tuas mãos, as vidas aqui, os pedidos aqui apresentados, dos nossos amigos, parentes, conhecidos, acometidos por algum tipo de doença. Ó Senhor, na tua misericórdia, no teu poder, restaura, Senhor, corações, alma e corpos, para o louvor da tua glória, para a honra do teu nome, na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Meus amados irmãos, eu queria, nesse momento, convidar a igreja para orar por uma família muito especial que está nos visitando. Eu queria convidar o Felipe, a Tarsila, a Cecília e o Tito para vir aqui à frente para nós orarmos por essa família. Eles pegaram uma semana de recesso lá no Rio e vieram fazer visitas aqui aos pais, os pais dela de Natal, e a irmã Zefinha perdeu a sua mãe no último sábado. Ela já estava bem debilitada, estava na UTI, em um dos hospitais aqui da nossa cidade, e na sexta-feira à noite, ela veio a óbito. No sábado de manhã foi o seu sepultamento, também foi muito rápido. O corpo foi para a casa da irmã Zefinha, do irmão César. E o Felipe veio essa semana justamente para chegar perto da mãe, do pai. Mas bonito ainda está essa família, porque tem uma filha muito bonita, uma moça linda, chamada Cecília. Nós oramos por você, você estava na barriga de mamãe. Assim como o Tito, seu irmãozinho, estava, a gente orou por você. Foi. A Tarsila já está grávida de 7 meses, já vai para o 7º mês, já sabe que é um garoto, e o pai escolheu um bonito nome, Tito
Tito está vindo aí, provavelmente novembro, começo de dezembro deve estar chegando. O Felipe está concluindo o seminário este ano, né? Está terminando o seminário este ano, e já recebeu o convite da igreja, lá no Rio de Janeiro, para trabalhar, e deve começar já este ano, e já está trabalhando como, né, como seminarista, mas agora como pastor, de fato e direito. Ele deve assumir agora, nesse mês de setembro, outubro, lá a Igreja Batista Betel, em Mesquita, Rio de Janeiro. E nós louvamos a Deus por essa família, louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para nós levantarmos as mãos sobre eles. E vamos dizer juntos? O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha cada dia misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Bendito Deus, nós te agradecemos pela vida dessa família, pela maneira que o Senhor tem usado, pela maneira que o Senhor tem abençoado esse povo. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Felipe, seu ministério, que se inicia ali naquela igreja batista, Betel e Mesquita. Que o Senhor use poderosamente o teu servo, que o Senhor o capacite, que o Senhor lhe dê a porção dobrada, e que no abrir e fechar de sua boca haja palavra do céu. Abençoe, Senhor, o seu pastor ali, abençoe, Senhor, aquele colegiado de pastores, que o Senhor tome nas tuas mãos toda aquela igreja, bem como, Senhor, esta família que é tua. Abençoa a vida de Tarsila, que seja um parto abençoado, e junto com Tito, venha muitas bênçãos do Senhor sobre a vida dessa família. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles em nossas vidas, e suplicamos a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe, Tarsila. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, nós vamos agora ao recado de Deus ao nosso coração. Pastor Alain está terminando hoje Gênesis capítulo 20. Na próxima semana, nós vamos começar Gênesis capítulo 21. Uma série de sermões expositivos que começou em Gênesis capítulo 1. Já estamos no 20º capítulo e vamos entrar no 21º capítulo a partir da próxima quarta-feira. Pastor Alain, Deus te use poderosamente. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Quero também saudar os nossos queridos amigos, amados irmãos que nos acompanham pelo canal CBM Live. Que a palavra do Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Como o pastor Laná bem falou, estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós encerramos o capítulo 20. E aí eu convido você que está em casa, a abrir sua Bíblia, os amados irmãos que estão aqui também, Gênesis capítulo 20, nós vamos ler do versículo 10 ao final do capítulo, que é o versículo 18. Enquanto os irmãos estão abrindo, é muito importante nós recapitularmos, uma vez que vamos encerrar o capítulo, a história do capítulo 20 de Gênesis, falando da peregrinação de Abraão. Deus havia chamado o patriarca desde o capítulo 12. Irmão Genil, estou percebendo, estou escutando uma leve microfonia, não sei se tem algum. Oi, pronto, obrigado. E aí nós vimos que Abraão ali, em Gênesis capítulo 20, com medo das ameaças, muito obrigado, irmã Larissa, com medo das ameaças de que era costume na antiguidade, os reinos, os grandes líderes das civilizações, eles tomavam para si as mulheres, as esposas dos seus maridos, e matavam seus maridos. E Abraão,
ele com medo de ser morto, chegando ali na cidade de Gerar, uma cidade filisteia, que tinha como rei Abimeleque, ele combina algo com Sara. Mais uma vez, Sara e Abraão e Sara combinando, humanamente planejando para se dar bem na história. E aí eles combinam o seguinte: olha, onde chegarmos, vamos fazer aqui um pacto, vamos fingir sermos irmãos, vamos esconder, vamos omitir o fato de sermos casados. E assim eles fizeram, e eles enganaram Abimeleque, rei de Gerar, e por conta disso nós vimos que Gerar tomou para si Sara, a esposa de Abraão. Mas Deus apareceu a Abraão em sonho, aliás, a Abimeleque em sonho. Imagina você sonhar com Deus, e no sonho Deus diz: você vai morrer. Foi isso que Abimeleque sonhou. E no sonho, Deus disse a Abimeleque: Abimeleque, você vai morrer, porque a mulher que você tomou é uma mulher casada, ela não pertence a você. E apesar de Abimeleque, na sua ignorância, por ter sido enganado por Abraão, ter tomado Sara para si, mas o que ele fez continuou sendo pecado aos olhos de Deus. E imediatamente, Abimeleque, ele convocou o seu conselho e contou tudo o que acontecera, e todos temeram ao Senhor. Depois Abimeleque, frustrado, decepcionado, humilhado por Abraão, vai conversar com Abraão, vai pedir satisfação a Abraão. Mas Abraão, o que foi que você fez conosco? Por que você fez uma coisa terrível como essa, trazendo culpa a mim e ao meu povo? Abraão, isso não se faz com ninguém. Onde é que você estava com a cabeça? De fingir ser irmão, quando na verdade você é casado com Sara, ela também disse que era sua irmã, e aí eu tomei para si, Deus me ameaçou de morte. E nós vimos no versículo 7, que Deus havia dado essa ordem a Abimeleque: devolva Sara ao seu marido, senão você morrerá. E nós vimos que no versículo 14, então Abimeleque devolveu a Abraão Sara, a sua mulher. Ou seja, Abimeleque, ele abriu mão do seu pecado, ele deixou o seu pecado. Agora, Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Abimeleque perguntou ainda a Abraão: com que intenção fizeste isto? Abraão respondeu: eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela realmente é minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar aonde formos, dize sobre mim: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse-lhe: a minha está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: entrego a teu irmão 1000 moedas de prata, como preparação da tua honra diante de todos os que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, eterno Pai, fala aos nossos corações de maneira poderosa, através da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, irmãos. Microfone 2, Geni. Qual é o título do sermão de hoje? O título é Desculpas ou Reparação do Erro? Que atitude tomar quando pecamos? Dar desculpas ou repararmos o erro? Que postura, que atitudes
devemos tomar quando pecamos. C.S. Lewis, grande teólogo do início do século XX, poeta, escritor, autor das Crônicas de Nárnia, ele disse algo que, antes de eu ler o que ele já tinha dito, eu já fiquei sabendo dessa informação, não sei se o irmão Rubem lembra, através do nosso irmão Rubem Alves. Um dia, conversando comigo, mais uma conversa enriquecedora, com o nosso irmão Rubem. E C.S. Lewis ele diz algo seguinte: quando alguém se pede desculpa, ele, na verdade, não está totalmente admitindo a sua culpa. Ele está apresentando a justificativa de um erro cometido. Realmente, desculpa, eu cheguei atrasado, mas também você me avisou em cima da hora acerca do evento. Me desculpa, eu me alterei, eu não tive a intenção de falar isso para você, mas você me fez tirar a paciência. Olha, realmente, desculpa, eu precisei mentir, mas eu menti para proteger a nós. Quando se pede desculpa, não se admite a culpa totalmente. Se justifica apenas um ato falho. Mas C.S. Lewis ele diz também que quando se pede perdão, aí não há desculpas. Quando se pede perdão, aí não há justificativas. Quando se pede perdão, basta admitir a culpa. Toda pessoa que pede perdão, ela está dizendo: eu errei, eu sou culpado. Foi culpa minha. Portanto, meu irmão, me perdoe, eu errei. Tudo isso aconteceu por culpa minha. Eu errei, me perdoe. Quando a desculpa ela é vista como sendo mais importante do que a reparação de erro. Em primeiro lugar, quando o erro cometido, ele é suavizado por meio de uma justificativa lógica e racional. O versículo 10 de Gênesis capítulo 20, diz que Abimeleque perguntou a Abraão: o que foi que eu te fiz? O que te levou você a fazer isso, Abraão? E no versículo 11, Abraão responde: é porque eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Para Abraão, para não ser morto lá na frente, eu preciso agora fingir que não sou casado com Sara. O fato de eu não ser morto lá na frente vai justificar a minha atitude de agora, de mentir, fingindo ser morto, fingindo ser irmão de Sara. Para Abraão, os fins, aqui em Gênesis 20, estavam justificando os meios. E agora, ele está, ao invés de dizer, eu errei, Abimeleque, me perdoe, ele está dando desculpas. Ele está se justificando. É como se ele dissesse, eu vou suavizar a minha culpa. Eu vou suavizar o meu erro com uma justificativa lógica e racional. Abimeleque vai entender. Porque eu pensei comigo, não há ninguém que tema a Deus neste lugar. Eles vão me matar e pegar minha esposa. Então, fingimos ser irmãos. Ou eu mentia, Abimeleque, ou eu morria. É a tentativa de suavizar o erro por meio de uma justificativa lógica. E isso serve de grande lição para todos nós. Nós precisamos ter o cuidado de não darmos desculpas, de não darmos justificativas lógicas para amenizar, para suavizar os nossos erros. Eu roubei. Conheci um rapaz que ele disse, Alan, eu vou levar aquela bicicleta. É sua? Não. Se não é sua, por que você vai levar? Levar a minha. Eu roubei, porque também roubaram de mim. Uma justificativa lógica, racional, para suavizar, amenizar o seu erro. Eu traí, porque também ela me traiu, porque também ele me traiu, por isso que eu traí.
Sabe por que eu não ajudei? Porque quando eu precisei, ninguém me ajudou. Ah, é? Então também não ajudo ninguém? Olha, eu menti a Abimeleque para não morrer. Foi por isso que eu menti, para não me dar mal na situação. Agora, e quando a reparação do erro, ela é vista sendo mais importante que a desculpa? Quando os erros não são justificados, mas são reparados. Versículo 14. Abimeleque, depois que Abraão deu essa justificativa lógica racional, Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos, servas, deu a Abraão e devolveu Sara, sua mulher, a Abraão. Apesar de Abraão ele ter vivido numa época anterior, uma época antes da lei de Moisés, mas é muito interessante conhecermos o costume dos povos daquela época, fazendo um paralelo com a própria lei de Moisés. Por ele ter enganado Abimeleque, por ele ter mentido a Abimeleque, de acordo com a lei de Moisés, Abraão ele deveria assumir a culpa e arcar com os prejuízos da sua mentira. Levítico capítulo 6, versos de 2 a 5, diz assim: se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo, mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Em Números capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor, e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Então, pela lei de Moisés, que veio bem depois de Abraão, Abraão estaria sendo condenado, porque ele mentiu, ele enganou. No entanto, ao invés de Abraão, é Abimeleque que faz a reparação a Abraão, e não Abraão que faz a reparação a Abimeleque. É Abimeleque que dá ovelhas, que dá bois, que dá servos e servas a Abimeleque. A Abraão, ele presenteia Abraão com essas coisas. Abraão deveria arcar com o prejuízo da sua mentira, mas é Abimeleque quem paga o mal com o bem. O mal de Abraão é pago com o bem de Abimeleque, e ele devolve Sara por ordem do próprio Senhor. A atitude de Abraão é humilhada diante da postura superficial dele mesmo. Ao invés de Abimeleque discutir os porquês, ao invés de Abimeleque racionalmente apresentar suas justificativas, suas desculpas, ele simplesmente assume a culpa e tenta reparar o seu erro. Ao invés de nós justificarmos os nossos próprios erros, nós devemos reconhecer a nossa culpa e repararmos os nossos próprios erros. Mas quando a desculpa é vista ainda como sendo mais importante que a reparação do erro? Quando também a astúcia humana transforma mentiras em meias verdades. Versículo 12, Abraão dizendo a Abimeleque: na verdade, ela, Sara, é minha irmã. Ela é filha do meu pai. Era costume nos povos da antiguidade acontecer isso. Ela é minha meia-irmã. Ela é minha irmã por parte de papai. Mas ela não é filha da minha mãe. Aí agora ele conta a verdade por completo. E ela veio a se tornar a minha mulher. E o que é uma meia-verdade? Uma meia-verdade é uma informação enganosa, travestida de verdadeira. É como se parte daquela informação que é verdadeira fosse o todo, toda a informação verdadeira. Ela contém apenas parte de uma informação que é verídica, mas ela está omitindo fatos ali. Abraão, de fato, era irmã de Sara por parte de pai, era costume dos povos da época se casarem com meias irmãs, mas ele omitiu o fato de serem casados. E eu fico impressionado com a astúcia de Abraão. Olha que homem astuto. Ele contou uma meia-verdade como se fosse toda a verdade.
Ele só contou sobre a história aquilo que lhe interessava. Olha, nós somos irmãos. Ele não contou que era casado, porque isso comprometia a sua vida. Então vamos ficar aqui com a meia-verdade, como tem gente também fazendo uso apenas de meias-verdades. Eu disse para onde ia, só não disse com quem estava e o que nós estávamos fazendo lá. Eu disse que eu estava sozinho, só não disse que era casado. Mentir é pecado. Quem anda assim com a mentira, quem está casado com a mentira, tem como sogro o diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Mentira é casado. Mentira é pecado. E pecado não se justifica no sentido de dar desculpas, de apresentar meias verdades, de dar desculpas lógicas, racionais, como Abraão fez. Pecado se confessa. A Bíblia não diz, se justificarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, não. A Bíblia não diz, se dermos desculpas, se apresentarmos meias verdades dos nossos erros. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados. E a palavra aqui, lá no original, no grego, se confessarmos os nossos pecados, é homologel, que dá origem à palavra homologar no português. E o que é homologel? Homologel traz exatamente a ideia de dizer a mesma coisa. Nós homologamos hoje na reunião que vai ser feito isso. Ou seja, nós concordamos, entramos num acordo, foi homologado. Dizer a mesma coisa. Ou seja, ao confessarmos os nossos pecados, nós estaremos fazendo uma homologação diante de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo, Deus, essa mentira é pecado. É assim que diz a tua palavra. Isso o Senhor reconhece como pecado, então eu quero homologar contigo nessa questão. É concordar com Deus acerca do que Ele pensa sobre o pecado. É concordar com a palavra de Deus acerca desse pecado em que eu estou homologando, que eu estou confessando diante de Deus. Senhor, é verdade. Não há justificativa, não há desculpa. Eu pequei contra ti. Eu concordo com a tua palavra. Não há por que justificarmos pecados. Não há por que suavizarmos pecados. Não há por que contar meias verdades sobre os nossos próprios erros. Pecado não se justifica, pecado no sentido de dar desculpas, pecado não se esconde, pecado não se omite, mas pecado se confessa, se concorda com o que Deus pensa acerca dele. Por isso que lá em 1 João 1,9, diz esse versículo que é bastante conhecido e recitado, mas é pouco praticado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos a Deus, confessando pecados, homologando com Deus, concordando com o Senhor, não dando desculpas esfarrapadas. Mas também, Senhor, a carne é fraca, mas também, Senhor, a tua palavra diz que eu pequei, que o Senhor abomina essa prática. Isso que eu vejo, isso que eu vivo, a tua palavra condena como pecado. Portanto, eu quero confessar contra ti, somente pequei. Eu confesso diante de ti, Senhor, que eu saí dos trilhos, que eu saí da linha. Me ajuda a mudar. C.S. Lewis, ele ainda diz que o problema está em pedirmos desculpas a Deus daquilo que se exige reparação, perdão de pecados. Mas e quando a reparação do erro é vista como sendo mais importante que a culpa? É quando entendemos que a astúcia humana não traz justificação alguma, mas a reparação do erro é que faz valer a verdadeira justiça. O versículo 16 diz, Abimeleque a Sara. A Sara ele disse, estou dando a seu irmão
1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Olha só, enquanto Abraão tinha o senso de astúcia aqui em Gênesis capítulo 20, olha só o senso de justiça de um pagão. A Bíblia, ela apresenta essas ironias. Olha o senso de justiça de Abimeleque na reparação do seu erro. Ele deu a Sara, ele deu a Abraão 1000 ciclos de prata, ou 1000 peças de prata. E sabe quanto vale 1000 ciclos de prata? Lá na frente, em Gênesis 23, nós vamos ver que Abraão ele vai comprar um campo lá em Canaã, a Efron, o Eteu. E ele compra esse campo num valor de 400 ciclos de prata. É um terreno, mas não é um terreno pequeno, não. O valor imobiliário na época, irmão Rubim, para Abraão comprar esse campo, foi de 400 ciclos de prata. Mas não era um campo de medindo 10 por 20, não. Era um grande campo. E lá ele enterrará Sara. Lá será a sua sepultura. Mas um campo enorme foi comprado apenas por 400, eu digo apenas, mas um valor alto para a época, por 400 ciclos de prata. Abimeleque restitui a Abraão, repara seu erro com Abraão, não com 400 ciclos de prata, mas com 1000 ciclos de prata. Dava para Abraão comprar 2,5 campos lá em Efron. E por que ele faz isso? O versículo 16 diz o seguinte, ele, Abimeleque, falando com Sara, eu estou dando a seu irmão 1000 peças ou 1000 ciclos de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Olha o senso de justiça desse homem. Quando Abimeleque fala com Sara, ele chama Abraão não de esposo de Sara, mas de seu irmão. Por que ele chamou de seu irmão? Se ele já sabia que não era irmão, mas era marido. Mas ele diz, olha, eu vou dar a seu irmão 1000 peças de prata. Era costume na época, os povos antigos, e o livro de Êxodo traz um exemplo baseado na lei muito típico, sobre homens que seduziam mulheres. E aqui em Êxodo ele vai tratar especificamente mulheres virgens, e que tinham relações com elas antes de casar com ela. Em Êxodo 22 diz que se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim um homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Lá em Deuteronômio 22 diz que se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Ora, se a lei aqui em Êxodo, em Deuteronômio, determina que seja paga 50 ciclos de prata para quem violentar uma mulher virgem antes do seu casamento, Abimeleque, que nem tocou em Sara, porque Deus não permitiu, deu a ela e a Abraão 1000 ciclos de prata. Abimeleque, ele deu essa quantidade e ainda faz questão de mostrar a Sara, olha, estou dando a seu, entre aspas, irmão, esses presentes, porque eu não vou presentear Abraão, reconhecendo-o como um marido astuto, que trouxe humilhação para mim na sua astúcia. Mas eu prefiro reconhecê-lo agora, para reparar o meu erro, como sendo seu irmão, porque era assim que os povos antigos faziam, quando se pagava ao parente da mulher que havia sido tomada, havia sido violentada. É como se ele dissesse a Sara, Sara, estes 1000 ciclos de prata não é um reconhecimento da astúcia de Abraão, porque essa astúcia dele me trouxe humilhação, mas é para fazer justiça a você, a uma mulher que eu pensava que era irmão dele, e não era. Ele dá presentes a Abraão na condição de marido de Sara. Se ele desse presente nessas condições, traria humilhação para ele. Mas agora, na verdade, ele presenteia Abraão na condição de irmão, não trazendo humilhação, mas trazendo senso de justiça
da parte dele, para reparar a ofensa feita a Sara diante de todos os seus. Assim, todos saberão que Sara é inocente. Eu sou o rei de Gerar. Nas minhas terras, Sara, todos quando virem esses presentes, eles vão perceber que você é inocente nessa história toda. E eu estou pagando, estou presenteando, estou reparando o meu erro, para que você seja considerada inocente. As astutas ações do pecado só traz humilhação para a vida de muita gente. Mas a reparação de erros traz justiça. Jesus, apesar de nunca ter pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E na cruz do Calvário, ele recebe a condenação de Deus, como sendo alvo da ira divina. Quando a culpa é vista como sendo mais importante que a reparação do erro, é quando a intuição humana, ela prevalece sobre a fé. O versículo 13 diz que Abraão disse: quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a Sara: assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Abraão, ele agiu por intuição. Abraão era um homem de fé, mas quando a coisa apertava, ele muitas das vezes abria mão, como aqui em Gênesis capítulo 20, dessa fé, e agia por intuição. Eu vou fazer isso porque eu acho ser o melhor. E é assim que muita gente faz, para ter o controle da situação, apesar de Deus ter chamado ele da casa do seu pai. Apesar dele deveria ter andado pela fé aqui em Gênesis 20, mas ele abre mão, em alguns momentos, dessa fé, principalmente quando ele é pressionado. Mas Abimeleque, a fé prevalece sobre a intuição. Mais outra ironia na Bíblia, porque se trata de um pagão. Quando Abraão fala que Deus o havia chamado da casa dos seus pais, e Deus o fez andar errante pelo mundo, o que é que Abimeleque diz? No versículo 15. Abimeleque diz: minha terra está aí diante de você, pode ficar onde você quiser. Que palavra de convicção, de fé, vinda de um pagão. É como se Abimeleque dissesse: Deus chamou você, e você está andando aí porque Deus o chamou. Ou seja, você está andando pela fé nesse Deus, esse Deus que eu sonhei com ele, esse Deus que me ameaçou. Abraão, eu quero aqui reconhecer, eu quero aqui lançar a minha fé, reconhecendo que, apesar de você ter me enganado, apesar dessa coisa errada que você fez comigo, você ter mentido para mim, mas eu quero aqui reconhecer o Deus que está com você. Porque Ele é fiel. Você, vez por outra, dá umas balançadas e abre mão da fé dele. Mas Ele sempre permanece fiel a você e tem cuidado de você. Nós temos andado na nossa caminhada cristã por intuição humana ou temos caminhado pela fé em Deus, apesar das pressões à nossa volta? Meus amados irmãos, não estou colocando aqui Abraão e Abimeleque numa balança, mas eu estou apresentando aqui a graça de Deus. A graça de Deus, apesar dos erros de Abimeleque, apesar dos erros e acertos de Abraão. Quando Deus falou a Abimeleque para devolver Sara, o marido dela, Deus diz: porque ele, Abraão, é profeta e orará em favor de você. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta. Gênesis capítulo 20, versículo de número 7. E diz o versículo 17 que Abraão orou por Abimeleque e por todos da sua casa que estavam enfermos. As mulheres não conseguiam dar à luz. Deus disse a Abimeleque: Abraão é profeta. Ele vai orar por você. E não é a primeira vez que Abraão ora. Lembra? Gênesis capítulo 18. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Ló e seus 2 filhos fugiram. Mas Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Quando Deus diz que Abraão é profeta, Deus está dizendo o seguinte: não é aquele profeta no sentido de Isaías, Jeremias, mas é um ofício profético, é uma mediação profética, intimamente relacionada à oração intercessória. Ele é profeta, ele vai orar por você. Não adianta você pedir a seus deuses não, Abimeleque.
Você só vai ser restaurado, você só vai ser curado com a oração deste mediador. Porque só existe um mediador entre eu e você, Abimeleque, Abraão, e ele vai orar por você. E Paulo, em 1 Timóteo 2, ele vai dizer a mesma coisa em relação a Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ele ora, e Abimeleque e os da sua casa são curados. A graça de Deus é também manifestada através da intercessão. Por isso que Paulo, ainda em 1 Timóteo 2, ele diz que devemos fazer súplicas e orações e intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. O que você veio fazer aqui hoje à noite? Ouvir a palavra de Deus, mas também orar. E muitas orações feitas aqui foi por alguém. Oração de intercessão. A oração intercessória, ela realiza coisas extraordinárias pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele errou. Abraão, ele mentiu. Mas apesar do erro de Abraão, Deus poderia ter dito: Abraão, você pisou na bola comigo. Abraão, você jogou minhas promessas tudo para o ar. Você entregou sua esposa, que eu prometi que vinha dela, um filho. Você entregou nas mãos de um homem. Abraão, eu vou tirar minha promessa de você. Deus poderia ter dito isso, mas não é isso que Deus faz. Deus, ele age com graça. Deus, ele permanece fiel e ele preserva a sua promessa ainda em Abraão. Deus restaurou a posição de Abraão, apesar dos erros de Abraão. Deus o colocou numa posição de mediador e intercessor, apesar dos seus erros, apesar de suas falhas. Essa era a ação graciosa de Deus, colocando Abraão no seu devido lugar. Apesar de quem somos, apesar do que fazemos, e o que fazemos não agrada a Deus, apesar de nossas falhas, de nossas mentiras, de nossas farsas, dos nossos pecados, Deus, por sua graça maravilhosa, nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, para juntamente com Ele nos dar todas as coisas. Aleluia. O Senhor preserva, o Senhor restaura, o Senhor restitui suas promessas, porque Ele é Deus fiel. O cumprimento dessa promessa vai acontecer em Gênesis capítulo 21, a partir da próxima quarta-feira. Mas não podemos deixar Gênesis capítulo 20 sem antes entendermos a importância de confessarmos os nossos pecados ao invés de justificá-los, de confessarmos os nossos pecados a Deus. Deus que é fiel e justo. E por que Ele é fiel e justo? Porque baseado no que Cristo fez na cruz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não podemos deixar Gênesis 20 sem entendermos a importância de que somente Jesus é único e suficiente mediador entre o homem e Deus. Vamos orar? Bendito Deus, Tua palavra nos falou de maneira tremenda nesta noite, através do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Senhor, perdoa os nossos pecados, que possamos buscar cada vez mais a Tua presença, Senhor, mediante o Teu Filho amado Jesus Cristo, e que todos que tiverem alcance do vídeo desta mensagem venham a reconhecer o Teu Filho Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, como o único mediador entre Ele e o Senhor. Salva vidas, restaura vidas, pela Tua graça coloca cada uma dessas vidas no seu devido lugar,
assim como o Senhor curou Abimeleque, assim como o Senhor agiu com graça também, apesar dos erros de Abraão. Muito obrigado, Deus, por tão grande graça que é lançada sobre nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui dizer que estamos encerrando o culto desta noite, mas lembrando aos nossos jovens que sábado, agora, retornaremos aos nossos cultos aqui presenciais na igreja, mas também continuaremos, sim, a fazer as devidas apresentações, as transmissões destes cultos. Amanhã, quinta-feira, nós teremos ainda a transmissão com os adolescentes, ainda não retornaremos, porque os adolescentes são menores de 18 anos, então, ao invés de conversar com os adolescentes, nós vamos consultar os pais dos adolescentes. Se eles ainda não voltaram para as escolas, então a gente vai conversar. E os pais estarão seguros de que seus filhos adolescentes estejam de volta? Então a gente está conversando. Vai conversar com os pais, com a liderança também dos nossos adolescentes. E no domingo pela manhã, 9 horas da manhã, culto de louvor e adoração e escola bíblica dominical. E à noite também, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez, para impetrar a bênção apostólica? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.